Olá, eu sou o pastor Manuel Cano, estou aqui gravando a sinopse da quinta aula da matéria de síntese do Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar o livro a Epístola de Paulo, a primeira epístola e a segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e nós vamos seguir aqui na nossa aula, né? Muito bem. Então está aí o PowerPoint e nós vamos segui-lo. Primeiro Tessalonicenses. A frase que usamos para fixar o conteúdo do livro é: os Tessalonicenses, na primeira epístola, são motivados a mostrar santidade verdadeira. Então, o propósito dessa epístola é mostrar santidade. O autor é o apóstolo Paulo, né? Isso está evidente em várias passagens do livro, 1 e 2:18. Nesse livro ele faz algumas alusões históricas, tempo em que ele esteve em Atenas e outras circunstâncias históricas que não são muito comuns nos outros livros, as outras cartas do Novo Testamento. Então temos essa questão aí que é diferente das outras cartas. Muito bem. Os destinatários, novas igrejas em Tessalônica, né? Paulo escreve aos Tessalonicenses. Tessalônica é uma cidade da Macedônia, capital da província e próxima a uma estrada romana, das estradas principais ali da região. Havia muitos judeus, uma colônia judaica grande em Tessalônica. O versículo-chave é versículo 3, 12 e 13, que dizem o seguinte: o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. A frase-chave é essa: irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Muito bem. Frases-chaves, né? Versículo 12, 13 e 4:1 aparecem as palavras aumentar, fazer crescer, sejais irrepreensíveis em santidade. E no 4:1 ele fala ainda para que possais progredir cada vez mais. Então, expressões que denotam crescimento, maturidade e santificação. Temas principais: perseguição, imoralidade, dia do Senhor, vinda do Senhor, defesa de Paulo e santidade. O propósito da carta é recomendar aos Tessalonicenses o crescimento espiritual, encorajá-los em meio à aflição e dúvidas escatológicas que existiam ali naquela igreja. Também Paulo defende seu próprio ministério e tenta motivá-los a crescer cada vez mais na vida cristã. O livro contribui para o cânon, sendo um livro indispensável para o entendimento escatológico, especialmente sobre o arrebatamento da igreja. No capítulo 4, nós temos um texto muito claro que descreve como acontecerá o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos que já morreram, né? E também o arrebatamento dos santos que estiverem vivos para aquele evento. É um manual de crescimento espiritual que revela o coração pastoral de Paulo pelos seus filhos na fé. Paulo se interessa muito pelos Tessalonicenses, né?
Logo após essa igreja ser estabelecida, Paulo precisou deixá-la. Alguns acreditam que ele tenha ficado apenas um mês ali naquele local. Agora ele envia Timóteo para saber como estavam os crentes de Tessalônica. Timóteo volta com notícias da igreja, o que motiva Paulo a escrever, então, a primeira carta àquela igreja. Não há citações do Antigo Testamento nesta epístola. Paulo ensina bastante escatologia, mesmo tendo um ministério recente e curto em Tessalônica. A tríade fé, esperança e amor aparece na epístola. Paulo usa essa tríade também lá em 1 Coríntios, né, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. E aqui ele enfatiza isso, capítulo 1, falando que esses crentes tinham desenvolvido essas três qualidades benditas ali em Tessalônica, né? Paulo não pretendia ficar longe deles por muito tempo, né? Em 2,17, ele diz o seguinte: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então, Paulo queria muito estar com aquelas igrejas. A carta revela o amor pastoral de Paulo pelos crentes. Nós temos nesse livro uma passagem clássica e clara sobre o arrebatamento da igreja, que está em capítulo 4, 13 a 18. Paulo começa falando sobre aqueles que estão tristes, porque muitos crentes já haviam morrido e Cristo ainda não tinha voltado. Então, esclarece o fato de que, quando Cristo vier, os mortos serão os primeiros, né? Que serão atendidos, seus corpos vão ressuscitar, se juntar ao Espírito que o Senhor trará de novo com ele, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens, né? Para estar todos para sempre com o Senhor. Cada capítulo do livro termina com uma referência à volta de Cristo. A duração do ministério de Paulo em Tessalônica é debatida. Alguns acham, por 17:2 de Atos, que foi apenas um mês. Outros acreditam que tenha sido mais tempo. Tessalônica tornou-se um centro de expansão do Evangelho. Paulo diz que por meio deles o Evangelho se tornou conhecido na Macedônia e na Acaia. Então nós vemos aí o potencial de uma igreja evangelística, missionária na sua região. Há uma forte ênfase no livro também sobre a divindade e a soberania de Cristo. Esse assunto volta por 34 vezes. Havia na igreja uma confusão sobre a segunda vinda, e esta confusão, esse mal entendimento, levou alguns a abandonarem o seu trabalho. Então, de acordo com Paulo, muitos não estavam vivendo, ou alguns estavam vivendo desordenadamente, isto é, sem trabalhar. O esboço da epístola é saudação, Paulo e seu ministério para com os Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 até 3:13, né? Também fala de algumas lembranças. Letra A, agradecimentos, capítulo 1, de 2 a 10, o ministério de Paulo em Tessalônica, capítulo 2, de 1 a 16, e a preocupação de Paulo, de 2:17 a 3:13. Segundo ponto, Paulo e as suas instruções aos Tessalonicenses. Então, ele fala sobre a vida cristã, de 4, 1 a 12, a segunda vinda, o arrebatamento, né, propriamente, de 4, 13 a 5:11. Mas dentro desse
desse ah, texto, nós vemos o arrebatamento da igreja, de 4:13 a 18, o dia do Senhor, 5:1 a 11, a vida cristã santa, de 5:12 a 24, e a conclusão de 5:25 a 28. Algumas aplicações: a escatologia deve ser ensinada na igreja para promover santidade. Uma igreja com visão pode impactar o mundo e a sua região. O arrebatamento traz consolo aos que sofrem, né? Então, foi por isso que Paulo fala do arrebatamento da igreja, para consolar aqueles que tinham perdido seus entes queridos, que já tinham morrido. Outra aplicação é que devemos estar sempre preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? Se Cristo viesse hoje, você estaria preparado para encontrar-se com Ele? Paulo nunca esqueceu os seus convertidos. Será que nós temos o mesmo cuidado? Acompanhamos, orientamos, visitamos, estamos cuidando dos novos convertidos? Tenho evitado toda forma de imoralidade na minha vida? Estou santificando a minha vida? Meu ministério tem motivos puros, como os do apóstolo Paulo? Pessoas são a coroa do meu ministério? Eu as vejo desta maneira, como recompensas que o Senhor me deu? Onde estou investindo a minha vida? Então, algumas considerações, algumas aplicações, reflexões pessoais que devemos fazer. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela vai tentar fazer o seguinte, baseado aqui nessa frase: Tessalonicenses, a segunda carta, publica o dia do Senhor e consequências explica. Então, o autor é o apóstolo Paulo, né, em Corinto. Os destinatários são os tessalonicenses. A data 52 depois de Cristo, logo após a primeira epístola. Os problemas que existiam já quando escreveu a primeira epístola, alguns não foram resolvidos, então Paulo escreve novamente. Silas e Timóteo ainda estavam com Paulo. Versículo-chave, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim, olha: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, a igreja, os irmãos, estavam em dúvida sobre a questão do dia do Senhor. E Paulo escreve para esclarecer sobre esse assunto. Os temas que a epístola aborda são o dia do Senhor, a volta de Cristo, perseguição, o anticristo, trabalho e disciplina. A carta foi escrita com o seguinte propósito: para encorajar os crentes em meio à perseguição, corrigir confusão escatológica, explicar os eventos do dia que antecedem, né, o dia do Senhor, ensinar as responsabilidades do crente até a volta de Cristo. O livro contribui para o cânon, sendo um livro escatológico, falando sobre o dia do Senhor, que seria realmente a grande tribulação, tá? Enfatiza a importância do trabalho do crente e revela características do anticristo. O pano de fundo, a situação em que é escrito o livro, né? Circulava uma carta falsa dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Então, Paulo escreve para corrigir o erro, estabelecer a doutrina correta,
fortalecer os crentes perseguidos. Fatos interessantes sobre o livro. Não há citações diretas do Antigo Testamento. A segunda vinda é mencionada 318 vezes em 260 capítulos do Novo Testamento. Então, é um assunto recorrente e importante. Segunda Tessalonicenses é a menor epístola escrita às igrejas. Primeiro e segundo Tessalonicenses abordam quase todas as doutrinas centrais da fé cristã. Temos aqui um quadro comparativo entre primeiro e segundo Tessalonicenses. Deixa eu voltar aqui. Perdi aqui, ó. Isso, achei. Muito bem, então temos aqui, nos pontos notáveis, uma comparação entre primeiro e segundo Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, proposta é consolar. Segundo Tessalonicenses, corrigir. Assunto, né? Segunda vinda, também segundo Tessalonicenses, a segunda vinda. A ênfase em primeiro Tessalonicenses está no arrebatamento. E a ênfase em segundo Tessalonicenses está no dia do Senhor. O anticristo é chamado de homem de iniquidade, filho da perdição, o iníquo. Ele também é chamado de outros nomes em outras passagens bíblicas. Quem é o homem da iniquidade? Essa é a grande pergunta, né? É Nero? Foi o Papa? Há o pecado no mundo? A iniquidade abstrata? Judas ou a besta? Acreditamos que é o anticristo, a besta, né? Quem é que o detém, né? Quem é que detém aí a manifestação do iníquo, do filho da perdição, né? É o governo humano, é a igreja, é o Espírito Santo, é a igreja e o Espírito Santo, é o Evangelho, é o apóstolo Paulo, é Satanás ou é um anjo Miguel, né? A melhor explicação é que seria a igreja, é o Espírito Santo e a igreja, né? Ele detém a manifestação do iníquo, do filho da perdição. Agora, à medida que a igreja for arrebatada e o espírito que habita na igreja for tirado, então começa o dia do Senhor, a perseguição. Tá? Muito bem, pontos notáveis, eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo ou a manifestação do dia do Senhor. Apostasia, revelação do homem da iniquidade e retirada daquele que o detém. Cada capítulo do livro menciona a segunda vinda. O final de cada capítulo fala da segunda vinda, né? Paulo faz 4 orações pelos leitores no livro. Então, essas referências que estão aí, né, algumas são orações simples, Paulo está desejando alguma coisa de bom para aquela igreja. Ele termina com uma saudação escrita de próprio punho, porque a igreja tinha sido vítima de um falso escrito, uma falsa epístola. Então, agora ele assina de próprio punho, né? O esboço da epístola é saudação, capítulo 1, de 1 a 2, encorajamento na perseguição, de capítulo 1, de 3 a 12, né? Dentro deste trecho, nós vemos agradecimento, encorajamento e uma breve oração. Segundo ponto é esclarecimento sobre o dia do Senhor, o começo do dia do Senhor, né? Como é que ele começa, o que é que o precede. Depois, capítulo 2, de 13 a 17, consolação dos crentes. Ponto 3, exortação à luz do esclarecimento. Então, esse texto vai do capítulo 3, 1 a 15, sendo que a primeira parte de 1 a 5 é a oração e estabilidade, 6 a 13, trabalho, o assunto é trabalho. Paulo, ele exorta aqueles que andam no ócio, que andam desordenadamente, a trabalhar. Ele fala sobre disciplina e também a conclusão,
capítulo 3, de 16 até o versículo 18. E para aplicar esse texto, esse livro, né, podemos dizer que a volta de Cristo não deve ser motivo de ócio, de preguiça, mas de trabalho fervoroso e ativo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Que ensinemos aos irmãos o valor, a honra, né, do trabalho. Depois que Deus criou o homem, Deus lhe deu um trabalho a fazer. E a igreja tem uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais intenso deve ser esse trabalho. E assim finalizamos a sinopse desta quinta aula de síntese do Novo Testamento 1, onde estudamos a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ficamos por aqui. Deus os abençoe. Até breve.